Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigadão, hein, pelo tempo de vocês. Sei que é correria aí, o fuso horário é totalmente diferente também. Vocês estão falando agora 4 da manhã, né? Opa! Né? Então, enfim, a galera tem que valorizar aí também quem tá nos ouvindo, né? Bom, como de costume, aí se apresentem aí pro pessoal conhecer vocês. Beleza, vou primeiro. Então, João, prazer. Muito obrigado de convidar a gente aqui. Meu nome é Gabriel Duarte. Eu trabalho como Design Ops Specialist numa empresa chamada Dynatrace, aqui em Linz, uma cidade da Áustria. Então não é 4 da manhã, mas ainda assim o fuso horário existe. É, e eu cheguei aqui numa trajetória bem interessante. Fiz um pouco de tudo, me considero um cara bem assumidamente generalista. Gosto de todas as partes, todos os conteúdos aí dentro do user experience. Sempre quis entender um pouco de tudo, né? Foi uma coisa bem interessante. Na verdade, eu comecei trabalhando como game designer, então fazendo um gamer experience, e migrei meio que naturalmente para UX e sempre gostei um pouco de tudo, assim. Trabalhei muitos anos no Brasil, trabalhei numa empresa que fazia outsourcing de UX, então isso também me deu bastante oportunidade de entender mercado B2B, B2C, projeto pequeno de startup, projeto grande, pesado, longo e maçante. Então foi bem interessante essas experiências, assim, me construíram um portfólio, assim, um background bem legal. Você estava me perguntando um pouco né, da coisa de por exterior, antes da gente começar aqui. É, eu resolvi mudar para procurar trabalhos no exterior, não como design ops ainda, mas eu queria realmente melhorar minhas skills assim de UX mesmo, de UX designer, de product designer. E trabalhei por muito tempo numa empresa da Holanda, sendo aquele unicórnio de UX, fazendo um pouco de tudo, ainda assim bem generalista. Gostava bastante de fazer research, vim para uma outra empresa aqui que já era Dynatrace, trabalhando como research, meio que dando um kickoff dessa prática de research. Então, fazendo um pouco de research ops no time de depois de dois, a gente contratou uma pessoa. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar com design ops. Aí foi numa outra empresa que se chama Bitpanda, e lá foi onde eu decidi migrar para essa área de design ops, da parte de operações mesmo. Era um time que estava crescendo, estava começando, e ali era bem um design ops by the books standard, assim. Então foi bem interessante essa experiência. E depois voltei para a Dynatrace, e aí aqui agora também como design ops, trabalhando junto com o Eugênio, nós dois trabalhamos juntos, e tem sido uma experiência bem legal. Eu voltei aqui em janeiro, então comecei no começo do ano mesmo. Voltei para a Dynatrace, para o Season 2, como Design Ops agora. E acho que é isso. Não sei se tem alguma dúvida, se quer perguntar mais alguma coisa, ou se a gente está só fazendo as introduções, mas essa é um pouquinho da minha vida de designer, vamos dizer. Boa. Isso aí, vai lá, ô Gene. Oi, pessoal, tudo bem? João, também obrigado aí por convidar. Super legal participar desses eventos. Trazer um pouco do conhecimento de fora para a galera sempre ajuda, né? Meu nome é Eugênio, eu também moro aqui em Linz, na Áustria. Como o Gabriel disse, a gente está trabalhando junto. E tem quase 5 anos que eu estou aqui já. E eu vim para trabalhar como UX designer na Runtastic, que é um app de corrida da Adidas. Fiquei por lá 2 anos e meio. Trabalhei como Product Experience Designer numa pequena empresa aqui, uma startup em Linz também, por alguns meses. E o ano passado eu me juntei a Dynatrace para também ser Design Ops Specialist. Meu background é um pouco diferente do Gabriel, eu vim da parte técnica. Comecei como back-end developer, depois me interessei muito por front-end. Tive um pouco de experiência também como Scrum Master, então quis saber um pouco como que é esse outro lado da força aí. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar full time como UX designer no Venturos, que é um instituto de Campinas sem fins lucrativos. E lá eu me desenvolvi muito bem na área de UX, trabalhando 100% full time. E aí eu tive essa oportunidade para vir para cá. Então, uma carreira aí que começou pelo técnico, eu trabalhava muito com websites. E isso também me deu, como o Gabriel comentou, me deu
uma fundação muito grande para essa parte de tecnologia no geral, né? Também começar a conversar, vamos dizer, pau a pau lá com os desenvolvedores, por exemplo, de entender, discutir, conseguir até vencer em algumas discussões para trazer mais a parte de user experience, da experiência do usuário, do que só na parte de desenvolvimento. E foi bem interessante. E hoje eu estou aqui muito bem também, acho que valeu muito a pena. É uma experiência bem diferente, tanto pessoal quanto profissional, mas eu acho que vale a pena. Eu sei que muitas pessoas têm essa curiosidade e eu acho que se tiver oportunidade, venham. Tenho muitos amigos do Venturos que vieram para cá também com filhos, tiveram filhos aqui. É difícil, com certeza, mas depois traz uma satisfação muito grande, eu acho, assim. Então, vale muito a pena. Isso aí. Bom demais, bom demais. Não me sinto sozinho, né? Porque eu também vim da tecnologia, né? E fiquei, eu acho que se for contar nos dedos, uns 7 anos como desenvolvedor front-end. Mas sempre curtindo aí essa parte de UI e tal. Me lembro toda a transição do web design responsivo lá do Ethan Market, né? Uhum. E peguei toda a parte bom, eu sempre curti CSS, né, cara? Hoje eu tenho até curtido até hoje nos meus experimentos de CSS no CodePen lá. E é bem bacana, às vezes eu entro lá e vejo comentário e tal, é bem massa. E como tu comentou, cara, isso dá um know-how legal, assim, Sim. diferenciado na discussão ali e tal. Então, a minha primeira experiência com a migração, né, pra UX foi realmente liderar um design system. Cara, a experiência de tecnologia ali fez diferencial total, sabe? Então, Ajuda bastante, é, legal. sou grato a esse background, assim. E eu acho que eu já tô fechando o set aí de design também, eu acho. Tenho que contar nos dedos pra fazer um post bonitão lá também. Bacana. Eu não vou falar muito dos tempos de carreira, senão abre a idade aqui. Então a gente só fala por muito tempo. Às vezes aparece um cabelo branco assim, mas aí eu boto culpa nas gatas, né? Não, pô, os gatos ficam deixando o cabelo Porra. branco, fica grudando no couro cabeludo ali e não sai. É complicado. Galera, deixa eu fazer um breve comentário, um aviso para quem tá nos ouvindo, tá? Para quem tá acompanhando os outros episódios, né? O primeiro episódio lá com o Marcelo e com o Nando, que foi sobre design ops e tal, a gente falou um pouquinho, até algumas polêmicas, inclusive. Parênteses, tá? A gente gosta de polêmica, então fiquem abertos quanto a isso. Lá no primeiro episódio, a gente deu um contexto mais Brasil, né? Sobre maturidade e tal, aqui dos profissionais e do mercado. E agora a intenção aqui nesse papo, né? Com o Gabriel e o Eugênio, a gente expandir um pouquinho da experiência, né, da vivência que eles têm aqui, trazer para vocês sobre o mercado internacional, né? Então vai ter muita coisa bacana aí. Para quem está acompanhando também já sabe que a próxima turma aí do Bootcamp, nesse exato momento, está com as inscrições abertas. Não sei quando você vai ver tá vendo esse episódio, né? Tem um presentinho também, eu trouxe uma novidade aí para a galera que acompanha o conteúdo, para honrar vocês, né, que estão atrás de conhecimento e tudo mais. Além do bônus de desconto, que é bônus 10, né, tá aqui na descrição e tal. Além disso, quem utilizar esse código vai ter direito a um material adicional. Então, recentemente eu até lancei o PPR Canvas lá e tal, que até foi um exercício que tava lá no Bootcamp, o pessoal. E aí eu transformei ele num Canvas e tal, tá lá no site, bonitinho, tá bem descrito pra galera utilizar. E esse código vai dar direito a um material extra, tá? Então, para quem quer ter um conhecimento adicional que vai ver no Bootcamp e tal, mas realmente é só para quem utilizar esse cupom. E, obviamente, quem já fez a inscrição e tá assistindo aqui com vocês, né? Tá assistindo esse episódio, eu preciso saber quem é, né? Para ter esse bônus também. Então, me manda mensagem no LinkedIn, comenta aqui no YouTube, se estiver assistindo no YouTube e tal. Então, vai estar garantido também. Só que eu preciso saber quem é, porque é realmente algo exclusivo para quem acompanha o conteúdo realmente, tá? Então, galera, como de costume, vamos abrir aí o assunto falando da maturidade, né? Tanto senioridade dos profissionais, maturidade das empresas, aí como vocês estão enxergando, né? Sempre, obviamente, na opinião, perspectiva de vocês. Beleza?
Quer começar, Eugênio? Posso começar. Acho que eu vou começar pela maturidade profissional genérica, vamos dizer assim, na parte de design, né? Eu percebi muito aqui que a maior diferença que tem de trabalhar no Brasil e trabalhar numa empresa internacional, ou aqui na Europa, por exemplo, é que tem gente de todo lugar. Então, isso traz experiências, entendimentos, maturidades totalmente diferentes, né? E tem todos os níveis, como no Brasil também tem. O interessante é você ter esse espectro gigante de pessoas de vários lugares que traz vamos dizer, um benefício um pouco maior em questão de design que só você trabalhar no Brasil, que na maior parte das vezes eu nunca trabalhei com nenhum internacional no Brasil, que você traz essa diversidade também, né? Então essa diversidade, culturas diferentes, backgrounds diferentes, pessoas que nascem em continentes diferentes, isso agrega um valor muito grande, porque cada um tem o seu modo de pensar, né? Então não é só o modo brasileiro que a gente está acostumado, tem esse modo diferente que pode ser dos Estados Unidos, pode ser aqui da Europa. A gente tem uma pessoa da China, por exemplo, que trabalha com a gente, África do Sul, então é bem diversificado. Então isso já também cresce um pouco a maturidade da, da área como um todo, né? E, e aqui tem muita gente também que é bem conectada na parte de conhecimento. A gente, de certa forma, tem uma facilidade também de... muita coisa acontece aqui na Europa, então a gente tem contato também com algumas pessoas, a gente tem contato direto com algumas empresas, que o Figma, por exemplo, e isso também faz com que a maturidade da disciplina de design cresça muito, muito forte, né? E também uma coisa que é da empresa, da Dynatrace, é focada muito em trazer profissional que tem uma certa experiência. Isso é um produto complexo e é uma empresa que está número um no mercado, né, na indústria onde opera. A gente sempre foca nas pessoas um pouco mais sênior por esses dois fatores. Então, naturalmente, a maturidade da disciplina é grande. Só que isso não quer dizer que tem desafios, claro, né? Acho que em qualquer lugar vai existir desafios de formas diferentes, ou às vezes das mesmas formas. Mas eu vejo que o principal é essa questão das pessoas virem de vários lugares diferentes. Não sei, Gabriel, se você quer adicionar alguma coisa ou Não, eu quer acho pegar que um. você puxou um papo legal, assim, porque acho que esse lance da pluralidade, de culturas, pode até ser meio clichê, né? A gente fala bastante disso quando fala de trabalhar no exterior, mas é uma realidade, assim. E aí, acho que você matou certinho, assim, na parte mais de apresentar o tema, que eu acho que eu posso complementar um pouco da minha experiência quando eu cheguei no exterior. Foi há 6 anos, né, que quando eu mudei para a Holanda. Vai fazer 6 anos mês que vem, na verdade. E o que eu achei muito interessante, assim, é aquela coisa meio de... É muito comum os profissionais aqui já saírem da academia, né? Já emendarem a graduação e fazerem um mestrado, ou seguirem até para um doutorado. Então, me surpreendia muito, assim, eu já com os meus 30 e tantos anos, 30 e muitos anos, dialogando com profissionais que eram da Holanda, ou eram da Alemanha, ou de outros países, com seus 24, 25 e um mestrado já, assim. Então era uma coisa um pouco... No primeiro momento eu ouvi esse choque, assim, porque acho que no Brasil a gente está muito acostumado a fazer a graduação, já começar a trabalhar, já fazer um estágio, começa o corre, tenta fazer um mestrado depois, um MBA quando dá. Mas em nenhum momento, assim, existe uma coisa meio da carteirada, de ter mais experiência que você. Não, era uma coisa que funcionava muito bem. A experiência minha era muito valorizada por ter essa experiência talvez mais de cursos livres, de artigos na internet, de empirismo, de vamos ver se funciona. Então foi uma coisa bem interessante. Acho que o que o Eugênio comentou foi bem legal, assim, de poder agregar, talvez por essa outra perspectiva, de uma coisa que talvez fosse mais mão na massa, que fosse mais vamos pagar para ver, vamos usar essa coisa e ver se funciona, enquanto as pessoas com quem eu lidava e trabalhava lá eram muito mais no... Ah, mas o livro tal diz tal. Ah, mas eu não li esse livro, eu posso te dizer da minha experiência, ou vamos ver se está certo ou não. Então, essa troca também foi muito interessante, essa perspectiva do nível de maturidade do profissional aqui, talvez até um pouco mais para a academia,
e um pouco do nosso da nossa brasilidade aí, mais empirista e mais mão na massa, assim. Foi uma coisa que eu achei bem legal. E a questão de cultura acho que realmente agrega, assim. A gente fala muito disso agora hoje em dia com, com as questões de minorias, né? Aquela coisa de cotas raciais que acontece bastante no Brasil, de trazer uma pluralidade de perspectivas de vida. Eu acho que é uma coisa que é valorizada aqui também, assim. As pessoas entendem que ter pessoas de culturas diferentes agrega muito valor e também traz desafios culturais, de clash mesmo, de cultura, mas que, no geral, isso é sempre visto como uma coisa positiva. Então, não sei se eu estou falando muito sobre isso, mas eu achei que poderia ilustrar um pouco mais aqui, assim, sobre isso. Boa, mas todos os papos que eu tive a oportunidade de conversar com gente brasileira, né, que tá morando fora, cara, essa questão de cultura realmente é tanto o ponto desafiador, quanto o ponto de benefício, né, ter essa diversidade dentro das empresas e tal, isso é muito bacana. E em relação a design ops, como é que tá sendo as oportunidades aí? Tem muitos profissionais? Como é que vocês estão enxergando isso? É uma disciplina que tá em ascensão? A maturidade até é dentro das empresas também, né? Como é que vocês estão enxergando isso aí? Olha, eu acho que hoje em dia não deixa de ser uma prática que ainda está crescendo, uma prática emergente, que está todo mundo meio que entendendo dentro do seu contexto de indústria e dentro do seu contexto da organização mesmo, da empresa, qual o melhor jeito de fazer. É, a base, acho que assim, o by the books, né, o default é sólido, acho que existe bastante material para a gente começar, para fazer, mas as duas experiências que eu tive, na Bitpanda e agora na Dynatrace, são quase diametralmente opostas. São bem diferentes em termos de contexto, mas também em termos de tamanho de empresa, em termos dos profissionais que já estão, em termos de cultura de empresa também. O que eu sinto conversando, a gente estava falando um pouco disso, eu sou uma pessoa muito mais low profile e fico mais fechado dentro da minha experiência dentro da organização, mas com as pessoas que eu converso e conferências e coisas assim que eu participei, acho que está todo mundo ainda tentando entender como isso funciona melhor dentro do seu contexto, tendo como base um material sólido, assim, né? Então, não sei, acho que é uma coisa ainda que tá sendo criada, assim, está sendo formulada. A vantagem é que tem muita troca de informação, isso é real, assim, a gente consegue entender muito das diferentes perspectivas, porque tem muita circulação de informação, isso é importantíssimo, assim, né? É o que eu tenho para adicionar. Eu acho que houve uma época também que o X foi um pouco uma disciplina meio apagada, né? Todo mundo era muito das agências fazendo UI, trabalhando 16 horas por dia, era muito nesse sentido, até entrar mais na parte de experiência do usuário, a parte mais de UX mesmo, resolver problemas juntos com outras áreas, outras disciplinas. Aos poucos, o Design Ops também vai crescendo, né? O que eu vejo muito, que talvez eu possa até fazer uma relação com UX Writing, é a dificuldade de você justificar ter pessoas trabalhando full time com Design Ops. É muito difícil de mensurar, porque o impacto no produto em si para ter um retorno monetário é bem complicado, né? Hoje em dia é um desafio nosso, a gente também quer de alguma forma no final do ano reportar, por exemplo, por que a gente em 3 pessoas é, deve continuar no ano que vem aqui, né? Porque a gente causa esse impacto nas pessoas que, com o resultado desse impacto nas pessoas, nos processos, nas ferramentas, a gente tem um impacto X no produto. E isso é um benefício para a empresa. Então, eu imagino que o X-Writing, por exemplo, possa pensar, né, por que eu vou ter uma pessoa que vai escrever para user experience, né, escrever para aplicativos, mais voltado para fazer uma coisa mais é, é, customizada, né? É difícil de justificar se você pensar no budget que as empresas têm, que separa para diferentes áreas, né? Se você pegar, por fazer uma comparação de Design Ops com DevOps, DevOps é uma área que está muito mais estruturada no mercado e você consegue realmente mensurar o impacto, né? Então, por exemplo, se você tem algo que ajuda os seus profissionais a subir um novo ambiente, fazer um teste
em 5 minutos, que antes levava 2 dias, porque a máquina virtual tá com a versão errada, ou o desenvolvedor novo que chegou não sabe muito, não tem instrução de como configurar o ambiente. Então, essas coisas você fala, não, agora a gente consegue subir um ambiente de teste em 5 segundos com uma linha de comando. Então, olha só quanto que a gente salva por mês por desenvolvedor fazendo isso, né? Então, esse tipo de coisa dá para mensurar. Fora que tem ferramentas para você melhorar a qualidade de código, que no fim todo mundo meio que vê com bugs, com velocidade no sprint, por exemplo, essas coisas. Então, acho que para mim o principal desafio, até para as pessoas reconhecerem que a área é importante, é como você justifica pessoas trabalhando full time, né? E só para fechar aqui, no fim, acho que todo mundo que trabalha na área de design faz um pouco de design ops, né? Você vai lá e monta uma documentação sobre um processo novo. Na época que tinha Zeppelin com Sketch, por exemplo, você organizava como que a gente ia fazer as coisas e passava isso, testava, e aí você via que melhorava esse tipo de processo. Não, agora a gente tem outra ferramenta, vamos testar essa outra ferramenta. Então, naturalmente, todo mundo faz um pouco de ops, né? Então, aí você fala, por que a gente precisa de pessoas full-time se a gente já tem um time inteiro que divide essa atividade? Boa, boa. Eu já anotei alguns pontos aqui que eu quero trazer, mas resgatando um pouquinho da fala do Gabriel, você comentou que existe um contraste bem grande, né, da tua atuação anterior quanto à da Dynatrace. Em que sentido, assim, se puder explicar um pouquinho? Uhum. Não, foi ótimo você falar, porque na verdade eu já ia complementar um pouco disso com o que a gente estava falando. Eu acho que indústrias diferentes trazem perspectivas ou expectativas diferentes até do que o UX é, né? A gente passou por uma barreira bem grande, vamos dizer, há uns 10 anos atrás ou 8 anos atrás, talvez mostrando a minha idade, em que UX era valorizado, não era valorizado. A gente tinha esse momento de empresas até consolidadas, poxa, mas por que a gente precisa de um designer que não é o cara que vai fazer o gráfico? Por que a gente precisa de alguém que vai ter que conversar com os usuários? Por que a gente precisa de alguém que vai tratar dessas coisas quando o meu developer está fazendo? Então, ao passo que essas coisas vão subindo em maturidade, a gente vai se profissionalizando, vai se centralizando, vai entendendo melhor as necessidades. Os contrastes que eu vi e continuo a ver nos desafios que a gente tem na Dynatrace, que talvez eu tinha outros, mas em outra escala no Bitpanda, então, acho que tinha bastante a ver com a cultura da empresa, mas também com a indústria. O Bitpanda era um broker de cripto, né? Na verdade, estou falando do passado porque eu não estou mais lá, mas ela continua. Para o consumidor, uma coisa que tem que ser mais flash, que tem que ser mais interessante, que o resultado é mais imediato, né? Assim, lança uma versão, nós temos 2 milhões de pessoas usando, era mais, na verdade, acho que eram 4 milhões de pessoas usando no mês. Ao passo que a Dynatrace é uma empresa que tem uma perspectiva muito mais focada no TI, sempre é uma empresa de tecnologia, tem aquele passado em que developers estavam fazendo as interfaces, então tudo é muito mais diferente e mais complexo. Tanto para conseguir esse espaço, conquistar esse espaço, enquanto UX e daí depois, enquanto design e depois design ops, quanto para o que o Eugênio está falando, conseguir provar esse retorno de valor, provar que que o resultado está lá. Como design ops entra como uma camada operacional dentro do time de design, né, dentro do time de UX, a coisa fica ainda mais indireta, fica ainda mais complicada de se fazer valer. No Bitpanda a coisa era um pouco mais fácil de ser provada, vamos dizer. O time era menor, era uma etapa mais de scale-up, a gente não era mais uma startup, mas era um time menor, era um time onde as coisas rodam mais rápido, onde você vê resultados, onde você consegue se fazer mais visto também, né? Se fazer mais visível enquanto um profissional na área de design ops. Então, as complexidades são diferentes, eu acho, assim. Os desafios também e as recompensas também são diferentes. Algumas são maiores do que outras, algumas são menores do que outras. Mas acho que isso, não sei se te responde, assim, essa diferença de Uhum. perspectiva. Eu acho que tanto a Sim, indústria em que você está inserido quanto a cultura da empresa fazem toda a diferença ali, né? sim, sim.
né? Tudo é contexto, né, cara? Não adianta. Tudo é contexto. Mas em relação a job description, tava dando match, assim, ou tinha muita discrepância mesmo de atuação, assim? Eu acho que no Bitpanda eles estavam precisando organizar a casa. Muitos Uhum, profissionais, cada um fazendo coisas diferentes, cada um pensando de um jeito. Era um time um pouco mais disfuncional nesse sentido, até de pessoa mesmo, de estabelecer o trust, né? Aquela confiança entre o time. Eram pessoas que eram os lone wolves, assim, cada um era um Ronin, sem uhum, mestre, tentando fazer o melhor de si. Bons profissionais, mas cada um seguindo o seu caminho. Então, o desafio que eu tive lá no Bitpanda era um desafio muito mais das pessoas mesmo, assim. Muito dos saquei. processos também, muito do craft, mas mais de trazer trazer outro time para junto, para perto de si, para se entender, para melhorar como se organizava, mas também se entender como pessoas, assim. Era Saquei. um trabalho mais humano, vamos dizer, da coisa. Ao passo que no Dynatrace a coisa é muito mais do operacional mesmo, assim. A gente ainda está tentando também se entender, a gente pode conversar mais dela depois, mas os desafios são outros, são desafios de crescer o time, é uma empresa maior, capital Uhum, aberto, muito mais focada nessa parte de tecnologia, é uma empresa que tem... é, a melhor comparação da Dynatrace, eu diria que talvez a gente tenha uma melhor, mas é que eu vou fazer, pensa na Microsoft e no Microsoft Office, por exemplo, toda a suíte dela. Então a gente tem uma empresa com diversos produtos que são quase mini empresas entre si, assim. Não do tamanho da uhum, Microsoft, com seus 100 mil funcionários, mas é mais ou menos esse universo. Então trazer toda essa coisa junto e trazer consistência sim. é o desafio que a gente está tendo, assim. Trazer consistência de Uhum. processo, mas também de consistência de produto, né? Com design system, enfim, Saquei, com saquei. UX Eu mesmo. entendo exatamente esse tipo de produto aí, que eu já tive uma experiência semelhante. E aí pegando pontos que o Eugênio trouxe de desafio, né, de provar valor e tal, né, que é complicado. E aí isso, cara, isso me vem à cabeça, que faz parte no fim, né. Por exemplo, se a gente voltar alguns anos atrás, o movimento ágil, quando surgiu, né. Então veio o manifesto ágil e tal, novas, modelos de que nem você comentou, o Eugênio, que já se aventurou no Scrum, né. Então era uma nova posição que surgiu aí no mercado também, onde a gente saiu do waterfall lá e veio o tal do ágil, e cara, novos profissionais. E como provar isso, né? Uma consultoria lá cobrando milhões para entrar dentro da empresa, mostrar como você tem que fazer o trabalho que já estava sendo feito, né? E muitas vezes com resultado, né? Então, o UX, mesma coisa, né? Então, quando vocês falam de provar valor em UX, me vem imediatamente o botão de milhões da Amazon lá, né? O, e você comentou também do UX Writing. O papo que eu conversei lá de Content Ops, com a Lei Periardi, ela trouxe um case, eu acho que foi do App Calm, que, cara, graças à escrita, graças ao conteúdo, o copy, né, que foi feito na notificação, eles aumentaram. Eu não vou lembrar do número exato, mas assim, foi uma porcentagem muito significativa por causa do conteúdo, né? Então, assim, sempre cara, números, a gente vai ter que provar realmente aonde que impacta e tal, né? Então é por isso que é muito importante a gente saber medir, né? Se a gente não consegue medir, depois para defender a parada vai ser bem, bem mais difícil, né? É, Não sei se vocês e querem. aí, Fala aí, fala aí. não, e aí que eu acho que o seu exemplo do Agile é bem interessante, porque eles conseguiram trazer esse benefício em números, né? Em vez de você fazer Uhum, o waterfall que você demorava, sei lá, às vezes 3 anos para entregar alguma coisa, você está mudando para entregar um produto funcional, né? Não vou falar MVP, porque também esse termo já está meio defasado, mas você tinha algo funcional que você conseguia colocar na frente do cliente depois de alguns meses. Eu vi até um vídeo no YouTube, eu não me recordo de quem que é exatamente, que fala que é, você consegue sempre lançar alguma coisa em 6 semanas com um time que é focado e tem o conhecimento de metodologia ágil. Então, assim, antes você tinha 36 meses, agora você tem 6 semanas, alguma coisa já na mão dos usuários, né?
Então, isso brilha os olhos, né? E agora, como você faz isso, não só com Design Ops, mas que nem você falou, né? Com UX Writing, com Content, como que você cria uma experiência só com palavras, só com textos, né? E a gente sabe o benefício, só que fica muito é muito romantizado, né? A gente sabe, vamos lutar pelos usuários, mas enquanto a gente não consegue mostrar o benefício em números, quantificar né, monetário ou retenção de usuários num produto, por exemplo, coisas assim, fica difícil, né, de justificar. Cara, a gente tá. Cada vez a tecnologia avança muito rápido, né? Então novas caixinhas vão surgindo. Que nem tu comentou. Cara, antes do Design Ops, quem que fazia Design Ops? Cara, primariamente a liderança, né? Gestão ali que tinha que fazer a parada. E para os próprios designers ali, criando documentação e tal, né? Então, pô, a gente vai escalando muito rápido, vai surgindo novas especialidades. Agora com a inteligência artificial, como é que vai provar valor de prompt engineer, por exemplo, né? Então, cara, daqui 10 anos a gente vai estar falando de uma outra temática, sabe? E aí, de novo, com os mesmos problemas também, como é que a gente vai provar valor e tal. Talvez nem exista a interface lá, ou diminua muito a interface, né, física, sei lá. Enfim, a gente estava conversando nos bastidores, né, e aí até você trouxe o tema do design system, né, o Eugênio. E aí eu falei que a gente gosta de polêmica, né, então vamos entrar aí agora nesse assunto. Então qual é a diferença aí de Ops, DS, onde é que entra essa parada aí? É, eu acho que eu sou, talvez o Gabriel também, muito feliz de estar na Dynatrace, porque quando eu entrei, pelo menos ano passado, já tinha uma boa diferença entre Design System e Design Ops. Você colocou um ponto agora bem interessante, Design Ops era feito pela liderança antes. Isso estava acontecendo na Dynatrace, exatamente. E você falou outra coisa também que é super chave, é escalar a design. E a liderança não tinha mais capacidade, né? Um time grande. Eu acho que é um time grande, a gente é em 42 pessoas na prática como um todo. Sei que tem empresas aí que tem 200 pessoas. Uma pessoa entrou no começo do ano, onde ela trabalhava numa empresa com 2.000 designers. Eu falei, caramba, é designer, roubou tudo para eles mesmo. Então, eles Mas só te cortando rapidinho, se tem 2.000 designers, então tem 15.000 dev, né? Ah, bem mais, hein? 60 mil. Eu acho que é Sim, por sim. aí. Desculpa aí te E... cortar, vai. Não, Continua. tranquilo. Eu achei super interessante quando ele falou para mim, não, tá, minha empresa tinha 2.000 designers. É designers ou são funcionários? Não, designers. Todo mundo mexendo no mesmo Figma lá, no Figma gigantesco. Isso é uma loucura. Mas a liderança também, ela identificou essa necessidade de escalar design, né? Então, por isso que começou a contratar design ops. Então, isso também mostra, voltando ao primeiro assunto que a gente está conversando, a maturidade. Né? Então, já tem uma maturidade bem sobre a prática, a necessidade de um design system, e hoje a gente tem um time que é específico em produzir design system. Então, realmente, o design system é focado em termos bem simples, em criar os componentes para ser usado no produto. É isso que eles trabalham. E é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito importante, com certeza. E, novamente, por causa da maturidade e também o conhecimento da nossa liderança, a gente tem o Design Ops, que é mesmo para trazer a parte da operação de design. Né? Então, a gente tem uma separação bem nítida, até que Design System está mais conectada com o lado do produto, eles estão na parte de organização do produto, numa estrutura da empresa, né? E Design Ops está bem debaixo de design em si, da prática de design. Então tem essa diferença bem nítida. E é uma colaboração muito boa, não só entre design ops, mas como a gente está conversando aqui, com a parte de content. Né? A gente tem um time de conteúdo de design e a gente tem um time que a gente chama de design language, que é a parte de comunicação visual também. Né? Então a gente tem até pessoas que são dedicadas para a parte de animações, por exemplo, de motion design. Então é cada um trabalhando na sua disciplina, né, em espaços específicos, que no fim a gente junta tudo e coloca um design potente, vamos dizer assim, no produto.
Então, acho que, de novo, a sorte é bem que a gente trabalha numa empresa que tem essa separação bem nítida, que traz inúmeros desafios e também inúmeras oportunidades. Acho que Acho que além disso também a diferença da Dynatrace em termos de contexto é que o time de Design System já tem os seus 4 anos e meio, né? Ele já estava formado desde a última versão da... Agora a Dynatrace está lançando uma nova versão, já posso falar isso, não terei problemas de NDA. Mas desde da antiga versão da interface, né, houve um grande redesign, um redesign robusto, assim. Era um time já consolidado, com dois designers, acho que devia ter uns 15 developers, um product manager cuidando disso com afinco. Então, assim, é uma grande distinção. É o que o Eugênio falou, a gente é bem grato de estar numa empresa em que o design system é tão robusto e até inovador, no caso da própria Dynatrace, olhando o que eles têm feito, o que eles têm atingido, é uma vitória muito grande. E tendo estado na Dynatrace no começo, né, eu fiquei 1 ano e meio, há 3 anos atrás eu entrei na Dynatrace pela primeira vez, era algo que sempre me impressionava. E muito interessante ver essa migração e, querendo ou não, um dos motivos pelos quais eu voltei assim para a empresa, por ter visto essa robustez em que o design system estava se formando. A parte de operações é o que o Eugênio falou, a leadership estava tocando enquanto podia, com a sua, né, assim, com a sua capacidade. O que a gente comentou também, existem designers, existem pessoas dentro do time de design que têm naturalmente um apreço por organização, um apreço por operacionalizar, um apreço por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Então, isso naturalmente também se formava, mas realmente são coisas, pelo menos no nosso contexto, bastante distinto, né? Acho que não existe também uma receita certinha para isso. Voltando um pouco na minha outra experiência dentro da Bitpanda, o design system lá na verdade, era um proto design system. Então, quando eu entrei como design ops, como primeira pessoa fazendo operações em design, um dos pontos que a gente estava seguindo em frente era, de fato, alicerciar esse design system. E aí eu cheguei a contratar um design systems designer que ia trabalhar dentro do meu time, né? Então ali, do jeito como a coisa se formou, inevitavelmente, e é o que continuou e acontece lá, o time de design system, que por enquanto são 2 pessoas, tá intrinsecamente ligado com o time de design ops. Mas é um pouco de como a sementinha caiu ali e brotou e cresceu, assim, né? Acho que nesse sentido são 2 coisas que podem caminhar distintamente, né? Não vai ter uma coisa certa ou errada, só vão ter as suas peculiaridades e prós e contras, assim. Boa. Cara, eu fui super privilegiado também na minha primeira experiência, que tinha um time dedicado, tinha mais de 10 dev também, focado só nisso, até back-end também, dentro do time lá. E isso é ótimo, assim. Cara, eu peguei um pedacinho aí que você comentou que chamou uma pessoa de design system designer, né? E aí eu quero trazer para vocês, eu quero fazer uma pergunta, porque depois eu quero trazer os comentários aqui da maturidade aqui no Brasil também, para fazer Uhum. uma adição aí na discussão. Eh, Como tá esse termo de design system ops fora do Brasil aí? Vocês veem essa terminologia aí e tal? Como é que é isso? Ou nunca ouviram falar? Para ser sincero, eu não ouvi falar como uma coisa formalizada, assim, como algo que eu vou ler numa vaga, por exemplo. Hum. Mas Diga entendo É, você, que... Eugênio. eu também vi uma vez só, uma empresa, eu não me recordo qual empresa, acho que faz mais de um ano, antes mesmo de entrar na Dynatrace, que eu vi Design System Ops. Eu já vi muito Product Ops, mas Design Uhum, System sim, Ops eu acho que foi só uma única vez. sim. Mas é Cara algo que você já viu aí também, João? É algo que está aparecendo? Como é que funciona? cara, Mande-nos notícias do Brasil. sim, velho, sim, isso é uma discussão, cara. Ah, quem me conhece mais tempo sabe que eu assumi essa briga, né, há muito tempo, de ser
não ser a favor, né, não vou dizer que ser contra, porque enfim, né, as coisas mudam e tal, mas atualmente pelo menos eu não sou a favor a esse termo, tá. E aí eu vou dar os meus motivos. Mas aqui no Brasil, cara, é muito usado, muito usado. Caramba. Design System Ops, é. É muito utilizado e aí, enfim, eu até comentei lá na última aula, né, sobre mercado e tal, que eu expando um pouquinho a mente Hum, da galera, eu falo sobre isso, sabe. Eu acho que, eu desmistifico essa parada. E aí, enfim, eu acho que nem entra o caso entrar muito em detalhes aqui e tal, mas assim, voltando ao assunto de maturidade, cara, o que que acontece? Aqui no Brasil, como tem muita gente que utiliza esse termo, e eu sinceramente não sei por que que se propagou tanto, tá? Não sei de onde que surgiu e tal. Até eu faço a provocação pra galera fazer o exercício, né, de procurar vagas lá fora. É, porque, cara, foi coisa de nossa, assim, sabe. E aí vendo vocês falarem que estão aí fora, né, só colabora com essa linha de pensamento também. Então, assim, primeiro ponto, tem muita associação ainda Design Ops a Design System, sabe, aqui no Brasil e tal. Tem muita associação. E eu acho que esse termo ele contribui para essa imaturidade de entendimento, sabe, de separação dos 2 assuntos e tal. A gente sabe que quando a gente está falando de, né, de design em escala, design system tá ali dentro e tal, é um assunto extremamente importante, é um produto, né, que enfim, a gente não tá jogando contra, mas, isso acaba sendo um tiro no pé, porque as empresas, ficam muito associada a design system, sabe. E aí depois para sobrepor isso, sair do design system e tal, fica muito mais difícil para os profissionais, sabe. Então fica muito mais difícil de provar: "Não, espera aí, existe um Ops aqui que vai além do DS". "Não, entendi. mas eu achei que era só design system", sabe. Então tipo, eu aconselho, né, enfim, não darem esse tiro no pé, porque acaba, eu acho que prejudicando a si mesmo, entendeu. Porque assim, sendo bem honesto, sendo bem sincero, transparente, cara, 99% vai começar com design system. Isso é fato, vai começar com DS, porque é algo muito mais tangível de mostrar um botão lá na tela, né, mostrar valor e tal, né. Então beleza, tudo bem. Eu só tô falando isso porque às vezes a galera acha que eu tô sendo contra a DS, enfim, não tem nada a ver. Mas, só que cuidado com como é levantada essa bandeira, porque depois lá na frente as coisas vão escalar, você vai perceber que para construir um design system vai precisar de processos, e às vezes os processos, tá no time ali como um todo, né, e enfim, as coisas vão escalando. Então, cara, já compartilhando com vocês, essa é a realidade aqui do Brasil, sabe. Tem muitas empresas aí, bons profissionais de design ops e tal, né, mas hoje a maturidade tá nesse Entendi. nível, assim. É interessante você falar, porque quando você falou, eu falei: "Bom, acho que é uma pessoa dentro de Ops, quer dizer, dentro do Design System fazendo o Ops do Design System", mas na verdade é um add-on aí, um plugin para É, justificar Ops é, dentro da prática do Design System. Entendi. exatamente, exatamente. Até teria isso, né, eu acho que na cabeça da galera tá exatamente isso: "Ó, eu sou o ops do design system". Só que no fim do dia tá construindo o componente, sabe, então não é Uhum. o ops no fim do dia, sabe, é um especialista ali na parte de design também. Só que cara, pra mim, no meu entendimento, esse ops aí do DS é um PM, entendeu, ou um design lead que tá inserido ali na Entendi. squad de design system que vai realmente operacionalizar a parada, sabe. Então, tem essas coisas aí no meio. Não sei se Saquei. quer comentar alguma coisa aí, ô Vini? Não, é muito interessante o que você está falando, porque conversas com outros amigos, e a gente também conversou nos bastidores sobre isso, né? Tem empresas que consideram design system como esse guarda-chuva gigante que cuida de tudo, não só de componentização, né, de escalar o design, Sim, o- a experiência e a identidade, componentes, Figma, tudo que a gente sabe, né? Vai muito além disso. Então, sim, acho que talvez até seja essa questão das empresas conseguirem se identificar mais com o design system, como você disse, que é algo mais tangível, e ter um ops. Essa é a minha, é o que eu estou entendendo, né? Então, em vez de chamar só design ops, fica muito genérico. Mas por que um design ops? Que você precisa de um design ops? Eu preciso de um design system ops, porque o nosso design system, tá vendo? O que a gente faz?
a gente tem os processos, a gente tem as ferramentas, a gente está aqui trabalhando, dando as boas práticas de como trabalhar com desenvolvedores, com PMs, a gente cuida do onboarding de novos Uhum. designers da empresa. Então, talvez, às vezes, eu acho que é um pouco de perspectiva, que talvez agora é bem pessoal. Eu acho que, no fim, é a mesma coisa que um simples design ops. É só, talvez, a estrutura da empresa, a arquitetura da empresa em relação ao design system, ela é design system muito mais forte, muito mais aparente e já está cuidando dessas coisas, né? Talvez eu faça esse paralelo, sabe? Então, por isso que o nome, às vezes, da descrição do papel da pessoa, né? O nome do papel, que aí fica super confuso. Acho que mesmo quando Uhum. antes, vamos chamar de UI, vamos chamar de UX. Agora é UI UX. Não, não é UI UX, agora é produto. Os produtos é uma outra coisa. Agora vamos voltar com o UX. Agora tem isso, agora tem aquilo. Eu acho que também a gente vai, naturalmente, a disciplina vai se adaptando a esses nomes, né? Uhum. Talvez, pode ser que é o mesmo intuito, né? O mesmo objetivo de ter um Design System Ops ou um Design Ops, é só meramente como a empresa está estruturada ou o entendimento das pessoas que estão nessas empresas. Sim. Eu vejo Quem desafios sabe disso no... também. Não, desculpa, fala, João. Não, não, pode falar, pode falar. Não, é que eu acho engraçado porque além disso também tem muito. Aí a gente começa a entrar nas questões burocráticas de empresa, né? A gente pode ficar passando horas falando sobre terminologia e semântica desses nomes. Mas tem muito disso também, né? Eu preciso de alguém para trabalhar com Ops. Não, a gente só vai ter a vaga de Design System. Então põe Design System Ops. De repente vira um termo que está todo mundo usando. É, O é. próprio jeito estava falando, é UI, é UX, é UI, UX. Eu lembro de ter visto UIX uma hora. Falei, o que é isso? Você tem que abrir lá e ler as responsabilidades e falar, tá bom, então esse aqui, o foco é mais nisso. Acho que tem muito disso também, essa coisa de budget, de conquistar, da burocracia, Sim, né? É um negócio que é muito... Chega a ser meio, sei lá, irônico, assim, dentro da uhum. indústria, né? Mas Design Eu acho, Systems Ops, eu nunca tinha visto, não. eu acho que tá demorando pra transformar em um XOps, né? Acho que tá demorando aí vir aí o tal do UX Ops. É, cara, só que a gente vai dar um passo atrás aqui, sabe? Eu entendi o ponto de vocês, mas hoje, a gente, assim, são pouquíssimas empresas que... Isso é uma pena, né? São pouquíssimas empresas que, de fato, têm um produto, é considerado um produto. O Design System, de fato, é um produto, sabe? Que tem um ecossistema ali que é, de fato, um produto. Tem liderança envolvida, engenheiros fixos, designers, PMs, né? E tal. Então a gente vai um pouco antes, né? Porque eu acho que se talvez existisse uma maturidade maior, tivesse mais cases de produto de design system, talvez o termo fosse diferente, e realmente as pessoas entendessem que, não, parece que é o PM mesmo que faz essa operação aí do DS, sei lá. Uhum. Então, enfim, eu acho que é um papo que se estende bastante, assim, sabe? Mas enfim, foi bom aí pra aquecer um pouquinho o papo. Galera, eu acho que o Eugênio até comentou ali, a gente já falou de provar valor, né? Tem alguma outra dor, assim, que é latente na experiência de vocês em relação a design ops, assim, no dia a dia? Bom, explicar uma dor que eu já tive, mas não tenho hoje. Mas eu acho que todo mundo que, espero que alguns não passem por isso, mas podem passar, que esteja começando com Design Ops, é uma aceitação do próprio time de design em relação ao Design Ops. Como muita gente ainda nunca ouviu falar em Design Ops, até em operacionalização também é uma coisa que não é muito conhecida, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, assim, vamos dizer, em relação a esse papel. Então, no começo, para mim foi um pouco complicado até de provar o valor de eu estar lá, né? Como eu não estou contribuindo para o projeto ou produto diretamente, até para formar aquela amizade do trabalho, né? De vocês trabalhando no projeto, aí tem lá os problemas com os desenvolvedores, os PMs, conversa no café. Eu não tive muito esse espaço no começo, porque eu era o único, eu entrei o ano passado, né? Então eu era o único design ops, então eu tinha os meus projetos e eu estava tocando os meus próprios projetos. E demorou para
eu conseguir mostrar esses projetos para as pessoas e as pessoas entenderem o papel, né? Então, para quem começa um pouco de design ops, eu acho que muita gente vai começar sozinho, né? Pode passar por isso, né? Até é um pouco difícil, até acho que pessoal assim, de você entender que tem um caminho que você precisa trilhar para você conseguir mostrar esse valor para as pessoas com quem você está trabalhando, né? Vamos dizer assim, dentro da esfera de design primeiro, para você se sentir parte, né, da comunidade. Hoje em dia, super parte, né? Amigo de todo mundo, dá risada, toma café, fala mal de todo mundo, aquele jeito de empresa mesmo. Mas no começo demorou um pouco, assim. As pessoas foram entender, então tá bom, o Eugênio tá ali, tá fazendo isso, mas por que ele tá lá? Não vi nada que ele faz, ele trabalha só com a liderança, com o leadership. Então foi uma coisa que até conquistar o espaço, né? Eu acho que eu não diria uma dor assim atual, né? Vou agora passando para o atual assim de experiência, mas eu acho que é um desafio barra oportunidade realmente estabilizar a prática de design ops e nivelar o que é design ops, né? Porque a expectativa de cada um é bem pessoal mesmo, né? Então, o que é design ops? O que o design ops faz? O que o design ops não faz? Onde que é a barreira, não barreira, mas o limite até chegar na parte onde a liderança está fazendo o trabalho? Onde que a gente pode ajudar? Onde que a gente não precisa trabalhar? Então, até esse entendimento da área e das pessoas versus tudo o que está acontecendo em volta da empresa. O Gabriel pode falar muito melhor do que eu. O tamanho da Dynatrace é tão grande que o Design Ops meio que estourou o design e já está fazendo a parte de operacionalização, que não é mais design, que já é outra coisa, que já é mais a parte da empresa em si. Então, a gente encontrar esses limites e balancear, né? Até para ser algo saudável, porque a gente quer trabalhar perto da prática, do craft de design, e às vezes a gente pode cair num loop de muito burocrático que não é o que Design Ops deveria estar fazendo. Então, é encontrar esse balanço, encontrar onde a gente trabalha, onde a gente atua, e fazer com que todo mundo entenda, né? E aos poucos a gente vai estabelecendo e nivelando a prática de Design Ops. Acho que isso está sendo um desafio bem grande, assim, bem genérico, né? Mas acho que acontece também, especialmente, de novo, né? Para as pessoas novas que estão começando, a empresa nova que está começando com esse papel pode falar assim, pega aquela pessoa ali que faz processo, monta um processo novo aqui para a empresa, de agile, pode pensar nesse jeito que nem, né, a gente sempre está voltando no passado, né? Pega aquela pessoa de UI lá, também faz front-end, desenvolve lá o CSS. Não, mas eu faço parte mais visual. Faz um protótipo aí pra gente. E eu acho que é o mesmo conceito, assim, né? Se você fazer uma comparação. Eu acho que eu não adicionaria, mas botaria outro tempero aí, um pouco do que o Eugênio falou, e resumindo um pouco aí. Eu diria que é a questão das expectativas das diferentes esferas, assim, desde o designer individualmente até o departamento como um todo, até o departamento de engenharia como um todo. A partir do momento que anuncia-se que o Design Ops como prática está formado, e no caso foi o Eugênio que iniciou isso na Dynatrace, né, há um ano atrás, todo mundo passa a ter certas expectativas. Então, e as expectativas não é nenhum problema, mas elas não deixam de ser um pouco mais pro lado egoísta da coisa. Eu, como designer, graças a Deus, agora temos um Design Ops aqui, olha só, estou precisando disso, disso, disso. A partir do momento em que a gente tem 40 pessoas no time, são pessoas com expectativas diferentes e necessidades diferentes. E aí entra para o que o Eugênio também comentou, que vai um pouco mais do meu maior desafio, que é um pouco disso. Olhando para fora do time de design, a gente no momento tem dividido de forma equilibrada. O meu foco ali tem sido muito mais em amparar a diretora de design. A gente pode depois falar um pouco da estrutura, né, para dar um contexto, mas em auxiliar ela a ter essa visibilidade da prática de design
numa empresa em que o foco sempre foi engenharia, TI, foi um foco muito mais da tecnologia, do técnico, né? Da programação, vamos dizer. Então, em vários momentos, eu sei que eu estou fazendo coisas que estão fora do by the books ali, do standard, do que é a prática de design ops dentro dos pilares que a gente conhece e gosta de trabalhar. Isso traz benefícios? Com certeza. Talvez menos diretos pro profissional, pro designer que está lá trampando com Figma e sofrendo com os handoffs e handovers e tudo mais, mas são coisas que têm o seu valor. Então, realmente achar esses limites e lidar com as expectativas de diversas esferas tem sido o maior desafio aqui. Acho que é isso que eu poderia dar de tempero a mais aí na resposta. Boa. Cara, isso me fez lembrar que uma das minhas experiências, como ops, eu tava dando treinamento de gira, pra ter noção. Mas, enfim, era uma necessidade e tal, vamos, né, fazer o que precisa ser feito, né. Vocês trouxeram 3 pontos, que eu anotei aqui, de extrema importância. O primeiro é o entendimento, né, de ops, que é acho que é o primeiro passo, cara, na minha opinião, não é simplesmente contratar profissionais que vão simplesmente ser jogados lá no time, e aí tem todo o, né, 10, 20, 15 passos para trás para os profissionais mostrarem o que é o Ops, né? Eu acho que, pelo menos, de novo, né, na minha opinião, e até sendo um pouco crítico, esse, né, pavimentação ali do espaço, eu acho que as lideranças, o mínimo elas deveriam fazer, sabe? Esse aculturamento, né? Nem sei se tem essa palavra, mas pelo menos o entendimento mínimo. Ó, galera, enfim, a gente tá, né, escalando muito rápido, enfim, a gente tá encontrando problemas e tal, a gente tá pensando, né, em trazer profissionais focado nisso, e é isso que a gente entende. Então, pô, né, já preparar a galera para entender o que é o Ops. Não precisa setar todo o job description ali, né? Mas minimamente, ó, a gente está procurando, né, profissionais para vir fazer esse tipo de papel. E aí, independente disso, eu acho que o desafio de conquistar espaço, ele vai existir. Eu acho, ele vai existir. Em algum grau ele vai existir. Porque tem muito se fala, bom, que nem se a gente voltar em design system, né, o mito lá de limitar a criatividade, né? Enfim, e Ops também, sei lá, Ops vai fazer meu trabalho, o que vai sobrar para mim no dia a dia, né? Então, o que a pessoa tá fazendo lá, só trabalha com liderança, enfim. Então, eu acho que o primeiro ponto é pavimentar aí para a chegada, né, dessas pessoas. Depois conquistar o espaço, com certeza isso vai ser um desafio, certeza. E outro ponto ali que eu anotei também é de setar expectativas e linhas de atuação, né? Ou barra limites. Cara, eu acho que isso é essencial, tá? Isso é essencial, é essencial. Não tem como fugir disso, porque daqui a pouco vocês estão numa burocracia que, né, vocês comentaram, não tô fazendo mais design, tô atuando lá em outra pegada. E, cara, isso vai acontecer se não houver alinhamento de expectativas, porque é tão amplo a disciplina que, cara, daqui a pouco a gente tá batendo na porta lá do marketing, tá batendo na porta de outros departamentos, de engenharia, sei lá, e quer resolver tudo. E, cara, não vai rolar, não vai rolar. Então, eu acho que esse setar expectativas, de novo, eu acho que a liderança já tem que minimamente saber qual é essa linha aí, ó, eu acho que beleza, vamos, né, vamos traçar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, eu como liderança, preciso de um profissional para me ensinar Ops, né? Então, para isso que eu estou trazendo esse especialista para realmente vir aqui liderar a parada. Então, eu acho que esse é um cenário. Mas eu, como liderança, minimamente eu já tenho que entender, né? Porque se eu estou sentindo a necessidade desse profissional, então minimamente eu tenho que entender. E talvez eu acho até mais saudável dessa liderança, antes de contratar os profissionais, até utilizarem as entrevistas para alinhar, né, melhorar o job description, inclusive. Então é um exercício que eu indico, né, eu acho que torna muito mais saudável do que trazer o profissional, tipo, lousa branca e vem aqui e ensina e tal. Eu acho que tende a ser, cabuloso, sabe.
Então isso é extremamente importante, esse alinhamento de expectativas. Daria para contar vários casos aqui, mas enfim. Vocês querem adicionar alguma coisa a mais aí? Eu não sei se o Eugênio falou muito dessa coisa de conquistar o espaço logo no começo, mas acho que o exemplo que eu senti bastante na minha outra experiência dentro do Bitpanda foi também de ser o outsider, mas com perdão da palavra, o caga-regra, né? O cara que chega assim, não, você não está fazendo o trabalho direito. Não é, existe essa resistência também, não só no, mas o que você veio fazer, mas Uhum. também olha, cheguei com uma outra ideia. Podemos tentar juntos, ou às vezes Sim. eu sei como profissional que foi contratado como expert, que isso aqui vai melhorar, vamos fazer. Pô, mas eu já trabalho há 10 anos desse jeito. Quem é você para vir aqui? Então, Muito legal. essa é outra resistência, assim, que na Dynatrace eu não vi, e acho que também um pouco porque o Eugênio já entrou antes e fez um ótimo trabalho no começo e conseguiu, passou essas barreiras, como ele disse mesmo, é um problema que ele teve no começo não teve mais. Então, é uma coisa que acho que já estava um pouco mais acertada quando eu entrei, mas na minha outra experiência foi um pouco complicado. E aí entra um pouco, é uma coisa que vem inerente ao nosso trabalho também, né? Aquela coisa da política, não da politicagem, né? Da diplomacia, Uhum. Uhum. do puxar e não empurrar, né, saber as suas batalhas e saber que você não vai conseguir mudar tudo e que tá tudo bem também, tem coisas que não vão acabar sendo mudadas, saber que as coisas às vezes demoram um tempo. Então acho que essas são coisas que eu senti mais no começo, assim, na minha outra experiência. E, e é Uhum. inerente à questão de operações, né? A gente está tentando melhorar coisas e às vezes nem, não é tudo isso que vai ser adotado, vamos dizer. Tem as suas resistências também ali. Sim, É, Mas você trouxe um sim. ponto super importante que, não sei, João, até Demais. queria a sua opinião depois aí, como que é no Brasil. Mas aqui, pelo menos, eu vejo, não, vou dizer aqui na Europa, mas também eu vejo muitos profissionais dos Estados Unidos, principalmente. Um dos focos principais de Design Ops é o gerenciamento de mudança, é o Change Management. Porque o Gabriel colocou um ponto super importante. Você vai mudar como as pessoas trabalham. Você pode chegar numa empresa que tem um profissional que está há 7 anos, 10 anos, e ele faz o arquivo dele do mesmo jeito, ele coloca na mesma pasta, ele manda o mesmo e-mail, o template que ele usa lá de 2013, ele só copia e cola, e não muda nada, porque não precisa, segue em anexo, segue o link da pasta. E aí você chega e fala assim, não, gente, agora a gente vai usar o Gira, a gente tem uma wiki aqui, a gente vai mudar, a gente vai usar isso, a gente vai ter o Notion, blá, blá, blá. E aí as pessoas, mas eu não quero, sai da zona de conforto, me atrapalha, vou ter que aprender algo novo. Isso aí não vou colocar como desculpa, mas a pessoa pode ter um problema da velocidade dela. Putz, eu levava 5 minutos para fazer isso, agora você está me dando um monte de ferramenta que me leva 2 horas. Eu preciso escrever isso, eu preciso ler aquilo, eu preciso linkar aqui e ali e tal. Então, e a gente está falando bastante de maturidade, né? O gerenciamento de mudança é muito, muito importante para Design Ops, porque a gente mexe com processo, ferramentas e pessoas. Tudo complicado e tudo muda. Então, o Gabriel colocou um ponto que é importantíssimo. E se não tem isso, como você também colocou, João, da expectativa, chegar a liderança e falar assim, pessoal, nós vamos ter mudanças, as coisas vão mudar, a gente vai ter novos jeitos de fazer as coisas, né? É, e aí é algo que tem que ficar bem alinhado e tem que ter algum tipo, tem todo um conceito gigantesco atrás de gerenciamento de mudança, né, de change management, que faz realmente isso, né? Você começa devagar, e aí vai pegando, vai trazendo casos de sucesso, tudo mais, até você mudar tudo. Então, esse é um ponto super importante, que muita gente comenta, né? Não sei o quanto isso é também no Brasil, se é algo que as pessoas pedem de alguma forma ter essa experiência vamos dizer assim, conteúdo, porque no fim, design ops é mudança. É mudança. Uhum.
Não, cara, eu acho que tu exemplificou a realidade nua e crua. É exatamente isso. Aqui no Brasil, esse termo não é tão Uhum. utilizado, tá? Change Justo. management. É processo, tá? Então é cuidar de processos realmente, e aí, né, envolvendo processos vai ter toda a gestão de mudança ali no meio, né? Mas o termo em si realmente não é muito utilizado. Eh, e cara, isso tudo que vocês comentaram, tudo realmente passa por maturidade. E tanto nós profissionais de ops, quanto as pessoas que estão sendo, a gente está prestando serviço ali, né, os colaboradores, então nossos colegas, ambos têm que estar com a mente aberta, né, tanto a gente, né, como ops, ter a famosa empatia também, né, de entender: "Putz, não, mas espera aí, realmente vai causar uma dor na galera", e vai, sair da zona de conforto. Então como a gente sobrepõe isso, às vezes objeções, né, às vezes é zona de conforto realmente, então a gente tem que ser extremamente tem que ter a sacada, né, o jogo de cintura para sobrepor esses desafios, né, e não é e é complicado, né. E até trazendo outro ponto polêmico aí, do que em várias conversas, até abertas, né, gravada, mas de bastidores principalmente, né, a gente até comenta que não existe design ops júnior, né, e aí, enfim, quem já acompanha os outros episódios, eu não vou dar a mesma explicação de novo, tá, mas é porque, cara, tem que ser casca grossa, cara, tem que ter uma experiência ali que foge do design. É um arcabouço de habilidades que, pô, é de gerenciamento de projetos, né, que vem a gestão de mudanças lá e tal, conhecer outras metodologias, BPM, ciclo PDCA e essas paradas todas que foge do nosso ambiente. É operações mesmo, né. Então, enfim, vocês trouxeram pontos, ótimos aí. E galera, a gente já indo pro finalzinho, vou deixar livre aí dicas finais, palavras finais e tal, que vocês quiserem comentar aí pra galera que tá ouvindo a gente. Posso começar aqui. A palavra final é não se assuste. Design Ops é legal, venha para cá. Eu sei que a gente está falando aqui de muitas dificuldades e tudo mais, como que a gente mede isso, justifica e tudo mais. Mas, pelo menos para mim, eu que venho na minha carreira profissional mudando de áreas, né, tendo experiências diferentes, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, assim. É algo, como você disse, João, bem diferente. Não consigo imaginar uma pessoa que se forme e já comece com design ops. Eu acho que precisa ter um background. É uma área que, pelo menos, está me fazendo crescer muito, porque eu trago todo esse conhecimento de design e eu aprendo muito sobre parte da estrutura da empresa, dos processos da empresa, como a organização funciona, mas também o componente adicional, que para mim é o principal e eu gosto muito, são as pessoas, né? A comunidade, né? Até um dos focos principais que eu tenho na Dynatrace é a nossa comunidade. Então, porque, como você disse, né, os usuários nossos agora são os próprios designers, né? Isso é muito legal, porque você vê, você colocar algo novo em prática, você conseguir encorajar uma pessoa a compartilhar um conteúdo e todo mundo fala, nossa, que conteúdo legal, e essa pessoa ficar feliz que tipo ela está crescendo no espaço ali, no time de design, é muito bonito isso, né? Então tem essa parte também que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Não sei se é uma área que vai crescer tão forte assim. Ainda desconheço, não sei como que isso vai, a aceitação disso no mercado em geral, né? Mas pensando em uma carreira profissional, eu conecto muito com gestão também, né? Então, eu tenho uma trilhagem para gestão de pessoas na parte de design e eu acho que o design ops vai me dar também, como você disse, né, o pavimento assim da minha carreira para entender como as coisas funcionam, então uma parte de processo, de ferramenta, como que você falou de bem melhor colocado, gestão de mudança, não gerenciamento de mudança, tradução. Então, eu acho que vai trazendo esses pavimentos, essas experiências para se tornar um profissional melhor ali em cima, né? Então, palavras finais mesmo, venha para cá, eu acho que é muito,
é novo, é difícil e é bom, e tem muito espaço para crescimento, tem muito espaço para compartilhamento, como a gente está fazendo aqui. E eu acho que vale muito a pena no final. Muito, falou bonito, falou bonito. Para complementar um pouco, eu acho que é realmente isso, é uma área nova, é uma prática nova que engloba tudo isso, engloba pessoas, engloba processos, engloba tecnologia, onde a gente consegue inovar, o que a gente consegue aprimorar, mas assim como o UX, né, tá sempre levando para o lado do humano, para o lado das pessoas. O que o Eugênio comentou para mim sempre foi e sempre será válido, assim, ver os profissionais com o olho brilhando porque conseguiram fazer algo melhor ou porque saíram no workshop sabendo com resultado. É uma coisa que enfim, vale o dia, assim, vale a semana quando a gente consegue ter isso. E então, se você é uma pessoa que busca esse tipo de prazer dentro do seu trabalho, de ver outra pessoa crescer, de ver o time crescer, de ver a comunidade se aprimorar junto, acho que esse é o caminho assim para você. Realmente tem todas essas dificuldades, a gente passou o tempo inteiro falando disso, né, dos desafios, de como é uma coisa muito completa, que, como você mesmo disse, não existe um Design Ops Júnior. A bagagem é muito importante, mas a recompensa está sempre ali, assim. E para voltar, fechar um pouco na história do estamos na Europa, as diferenças disso, nessa hora a pluralidade de culturas, a pluralidade de diferentes nações, diferentes backgrounds, diferentes caminhos profissionais também tem sido muito interessante, assim. É uma coisa que é muito recompensadora e agrega muito nesse trabalho de design ops, nessa prática. Agradeço pra caramba o trabalho que a gente tem feito, Eugênio, ter um companheiro animal, assim, para a gente trocar ideia, para se complementar. De verdade, de verdade. Aqui, ó, para você também. Tem sido muito recompensador isso, ter duas pessoas trabalhando no time. Tem mais uma também, a Ksenia, que trabalha com a gente, é uma ucraniana que trabalha no nosso time. Mas essa troca poxa, não estou conseguindo, não estou entendendo como fazer tal coisa, vamos sentar junto, vamos conversar. Ter um companheiro tem sido, enfim, maravilhoso, assim, é uma coisa que tem me feito crescer muito como profissional. E então é isso, acho que tem sido um desafio muito interessante, com todas as suas recompensas, e é isso aí, veremos como o caminho, como a prática se desenvolve, assim, né? A gente está falando que é tudo bem no começo, ainda a gente vai ver como isso se desenvolve. E estamos aí para comentar mais, para assuntar mais, para fomentar essa discussão, então está sendo bem interessante. Ficou um final bem bonito, né? Bom demais, galera. Bom Tentei demais. fazer o laço do final. É. Mas é verdade. Boa, boa, boa. A gente acaba falando dos desafios e tal e acaba se esquecendo de falar essas coisas aí que são os bônus, né, da disciplina e tal, né, da atuação. E aí eu só queria fazer um comentário antes de fechar para quem tá nos ouvindo, né, que quando a gente falar de não ter design ops júnior e tal, não é para assustar ninguém. Até, por exemplo, se tem júniors aqui, designers júniors, UX júniors, acompanhando esse conteúdo e querem se aprofundar, na verdade, eu acho que é extremamente importante ir atrás desse tipo de informação, porque esse panorama, esse tipo de conhecimento, com certeza vai fazer você avançar mais rápido na carreira. Então, não espera já ser um sênior para ir atrás. Ah, então agora eu já sou sênior, eu posso atuar com design ops. Eu acho que não, né? Vá atrás desse conhecimento que vai te dar né, um panorama interessante até, né? E principalmente o panorama de proatividade, né? De você ir atrás, putz, eu acho que eu consigo melhorar meu trabalho aqui e tal, e aí você vai avançar na sua carreira mais rápido, né? Já fica com o convite aqui pro Bootcamp, Se eu puder inclusive. adicionar um pouquinho, João, posso falar só Bom mais uma demais, aí galera. Obrigadão, hein? para molecada, para os júniors que estão Pode, aí? pode. Eu acho que é meio o que a gente falou desde o começo, né? Todo mundo faz um pouco de design ops. Se você está num time de 2, 5, 10, 15 pessoas e é um designer que tem um interesse em melhorar um processo dentro da sua empresa,
melhorar como é que você organiza os arquivos do Figma, poxa, começa daí. Se você é uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento e quer fazer, de repente, um cafezinho, almoço cultural de compartilhar conhecimento, começa por aí. Se é uma pessoa que está afim de lidar com as partes mais burocráticas e politicagens da empresa, poxa, tem área, você vai crescer nessa área. Inevitavelmente, você vai trilhar esse caminho e ou vai cair no Design Ops, ou vai ser uma pessoa que vai ser super receptiva quando a prática de Design Ops surgir, onde quer que você esteja trabalhando, né? Acho que essa é uma outra coisa. A gente falou bastante dessas coisas de resistência. Estar aberto para isso significa que você ou vai crescer para esse caminho, ou vai se dar bem numa prática que vai ser mais consolidada no futuro, né? Então, de fato, fiquei com medo da gente estar falando de tá intimidando a galera, mas acho que não é isso não. João, você falou a cerejinha do bolo. Boa, Eu show acho de que bola. Design Ops é muita proatividade. Precisa ser proativo, ir atrás, conhecer, fazer, testar, tentar, errar. Ninguém aceitar, ninguém usar o que você está fazendo, tenta de novo. Proatividade é chave. Você colocou a cerejinha assim, ó, acabou.